Olá, tudo bem? Meu nome é João Bosco, sou professor de Física e vou apresentar agora a continuação dos exercícios resolvidos sobre o conteúdo Associação de resistores e medidas elétricas. Antes, porém, vamos fazer uma rápida revisão do cálculo de associações de resistores em série e em paralelo. Bom, começando pelo circuito em série. Então, o circuito em série só tem um caminho, tá certo? Só tem uma intensidade corrente e a tensão é dividida entre todos os resistores. E o resistor equivalente é simplesmente a soma de cada um dos resistores. E uma dica para lembrar disso é que circuito em série começa com S e soma também. Então, série, soma. Caso particular interessante é para o caso em que existem N resistores iguais. Nesse caso, o resistor equivalente é simplesmente o total de resistores vezes o valor de um deles, N vezes R. Ok? Agora, para o circuito em paralelo. Agora, ao contrário do resistor do circuito em série, aqui eu tenho vários caminhos. Cada resistor está num ramo com uma corrente que pode ser diferente. O que é igual aqui agora é a tensão aplicada. Todos têm a mesma tensão aplicada. Ok? E como é que eu faço o cálculo do resistor equivalente? Simplesmente, como está mostrado na fórmula aqui, o inverso do resistor equivalente vai ser igual a quem? A soma dos inversos de cada resistor. Agora, existem dois casos particulares interessantes. Quando eu só tiver dois resistores, o que é que eu vou fazer? Simplesmente, para calcular o resistor equivalente, é fazer o produto da soma, o produto dos resistores pela divisão de sua soma. E também, para o caso em que haja N resistores iguais a R, é simplesmente fazer a divisão do valor de um deles, R, sobre o total deles, N. Evidentemente que se for dois resistores, ficaria R sobre 2. Ok? Terminada a revisão, vamos agora à questão 7. Calcule o valor IAB para cada um desses dois circuitos. Então vamos começar com o circuito da letra A. É uma situação interessante, porque parece que está em série, mas não está. Na realidade, vamos seguir aquela ideia que nós vimos anteriormente. Primeiro, vamos colocar nome em cada nó. Então aqui eu tenho o nó C, o D, o E e o F. E observe agora que o nó A, C e S, os nós, ou melhor dizer, os pontos A, C e S são iguais. Ó. A está conectado diretamente com C e também com o ponto E. E o ponto B está conectado diretamente com o ponto F e também com o ponto D. Então, o resistor R1 está ligado entre C e E. Olha aqui, C. R1 entre C e D. Daqui, C e D. Já o resistor R2 está entre D e E. Só que E é igual a e D é igual a B. Em resumo, o R2 está ligado de A para B. Finalmente, o resistor R3 está ligado entre F e E. Só que F é igual a B e E é igual a A. Em resumo, o resistor R3 está ligado entre A e B. Por fim, chegamos à conclusão simples de que essa ligação aqui é uma ligação em paralelo. Como é que eu calculo o resistor equivalente? Como vimos há pouco tempo. O inverso do resistor equivalente é igual à soma dos inversos de cada resistor. Colocando os valores, ficamos com 1 sobre 20 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 12. É igual a quem? O resistor equivalente. Aqui não tem jeito, tem que tirar o mínimo comum. Não é isso? O mínimo comum entre 20, 30 e 12 é 60. O que é que nós fazemos agora? Pegamos, tá certo? Colocamos o mínimo comum no denominador de uma fração e agora vamos fazer o quê? Dividi-lo por cada denominador e multiplicar o resultado por cada numerador. Então, 60 dividido por 20 dá 3. 3 vezes 1, 3. Mais 60 dividido por 30 dá 2. 2 vezes 1, 2. Mais 60 dividido por 12 dá 5. Vezes 1, 5.
Então, nós obtemos, então, 3 mais 2, 5, e 5, 10 sobre 60. Ou seja, ficamos com 60 dividido por 10, que dá 6 ohms, é o resistor equivalente desse circuito aqui. Bom, continuando, porque foi pedido a intensidade de corrente, né? Então, o de A sobre o resistor equivalente vai ser igual à corrente, né? Partindo da lógica da primeira lei de Ohm. Então, vamos encontrar que a corrente de A para B vai ser o de A a B, que foi dado, que é 3 volts, sobre 6, que é a resistência que acabamos de calcular, a resistência equivalente. Então, 3 por 6 dá 0,5 ampere. Questão 7, letra B. Agora, calcular a corrente I de AB para este circuito. Observem agora que nós temos 4 resistores. Porém, estão em série ou em paralelo. Vamos lá, seguir o mesmo caminho. Primeira coisa a fazer é dar nome a todos os nós. Então, tem o nó A, o B, o C e o D. E agora observem que o nó C é exatamente o nó B, tá ligado diretamente a ele. Então, B e C são iguais, assim como A e D. Assim, nós encontramos o quê? Que os 4 resistores estão em paralelo. Podem observar. O resistor R1 está ligado entre A e C, mas C é igual a B, ou seja, R1 está ligado entre A e B, ok? O resistor R2 está ligado entre C e D, mas como C é igual a B e D é igual a A, o resistor R2 também está ligado entre A e B. O resistor R3 está ligado entre B e D, mas só que D é igual a A. Em resumo, o R3 está ligado entre A e B. Por último, o resistor R4, já sabíamos disso, está ligado entre A e B. Finalmente, é só observar que nós temos que 4 resistores ligados em paralelo. Vamos fazer o cálculo agora. A expressão é similar à anterior, só que tem uma fração a mais, não é isso? 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4. Quem é a soma disso? 1 sobre o resistor equivalente. Colocando os valores, temos 1 sobre R1, que é 2, fica 1/2. Mais 1 sobre R2, que é 3, fica 1/3. Mais 1 sobre R3, que é 1,2, fica mais 1 sobre 1,2. Finalmente, somado com 1 sobre R4, que é 0,8, né? Então mais 1 sobre 0,8. Bom, antes de tirar o mínimo comum, é interessante, tá certo? Tirar essa vírgula aqui. Como? Multiplicando as duas últimas frações, cada uma delas, por 10. Ao multiplicar por 10, o que acontece? Numerador por 10 dá 1 vezes 10 dá 10. Denominador por 10, 1 multiplicado por 10, 1,2 vezes 10 dá 12. A ideia aqui é tirar a vírgula, para não atrapalhar o cálculo do mínimo comum. Finalmente, a última parcela, que é a fração 1 sobre 0,8, multiplicando por 10 o numerador, que é 1. 1 vezes 10, 10. Multiplicando 0,8 por 10, vai dar 8. Pronto, agora sim. Vamos tirar o mínimo comum de 2, 3, 12 e 8, que é simplesmente 24. Né? Então, agora vamos fazer o mesmo cálculo. Coloca o mínimo comum denominador da fração total e pega ele e divide por cada denominador e multiplica por cada numerador. Vamos lá. 24 dividido por 2 dá 12, vezes 1, 12, como está mostrado aqui. Segunda parcela, 24 dividido por 3 dá 8, 8 vezes 1, 8. Terceira parcela, 24 dividido por 12, 2, vezes 10, 20. Por último, a quarta e última parcela, 24 dividido por 8 dá 3, vezes 10, 30. Em resumo, nós temos 1 sobre o resistor equivalente igual a essa soma aqui sobre 24. Essa soma dá quanto? 12 com 8 dá 20, mais 20, 40, mais 30, 70. Agora, vamos simplificar essa fração dividindo o numerador e denominador por 2. Ou seja, 70 dividido por 2 vai dar 35, 24 dividido por 2, 12. E agora, fazendo o produto dos meios pelos extremos, encontramos que o resistor equivalente é 12 sobre 35 ohms.
Agora vamos calcular de fato a corrente I de AB, que é o que nós queremos desde o início. Vamos fazer o quê? Usar a primeira lei de Ohm. A DDPU é igual a resistência equivalente vezes a intensidade da corrente. A DDPU foi dada e vale 24 volts. A resistência, 12/35, acabamos de calcular. E a intensidade de corrente é o que desejamos. Aqui observamos que nós podemos dividir o lado esquerdo e direito por 12. Então encontramos que 2 é igual a 1/35 vezes I de AB. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, encontramos que 2 vezes 35 vai dar 70. Ou seja, a intensidade de corrente I de AB é igual a 70 amperes. Questão 8. Um fio condutor homogêneo possui entre seus extremos uma resistência R. Ele é cortado em duas partes iguais e os pedaços curvados em semicírculos e conectados como mostra a figura, estando os pontos C e D sobre o centro de cada pedaço. Calcule a resistência entre os pontos X e Y. Em resumo, todos esses 4 pedaços aqui, X para C, C para D, tanto por cima quanto por baixo, e de D para Y, tem mesmo comprimento. Por que isso é importante saber? Porque, pela segunda lei de Ohm, a resistência de cada pedaço é igual a quem? A resistividade do material, que é homogêneo, então vai ser igual para os 4 pedaços, vezes o comprimento de cada pedaço sobre a área de cada pedaço. Mas, como foi dito aqui pelo enunciado, eles têm áreas iguais. Assim, nos resta observar que, como os pedaços são todos iguais, tá certo? O comprimento total é dividido por 4 e esse é o tamanho de cada pedaço, tanto de X para C, quanto de C para D por cima ou por baixo, quanto de D para Y. Todos os 4 pedaços correspondem a L, o tamanho total sobre 4. Bom, agora vamos observar o seguinte, que R de X para C vai ser igual a quem? R de D para Y. Por quê? Porque eles têm tamanhos iguais, resistividades iguais e áreas iguais. Então, é simplesmente dividir o resistor R, melhor dizendo, a resistência total do fio condutor por 4. Agora o problema está aqui, C para D, porque C para D nós temos 2 fios em paralelo. Então, R de C para D são 2 fios e cada um igual, né? Então, vamos usar aquela ideia que nós vimos no início. Vamos pegar, então, um único condutor e dividir pela metade, e assim eu já calculo o valor em paralelo, que vai dar R sobre 8. Em resumo, nós temos o quê? 3 pedaços, tá certo? 3 condutores em série, X para C, tá certo? C para D e D para Y. Estão em séries e série eu somo as resistências, ou seja, de X para C vai ser R sobre 4, de C para D, acabando de calcular, são R sobre 8, e de D para Y, R sobre 4. Ora, somando isso aqui, é só tirar o mínimo comum que é 8, aí encontramos então 8 dividido por 4 vai dar 2, vezes 1 dá 2, 8 dividido por 8 vai dar 1 vezes 1, dá 1, e 8 dividido por 4 dá 2 vezes 1, 2. Colocando o R já em evidência, ficamos com essa alteraçãozinha aqui, 2 mais 1 mais 2, que vai dar 5/8 de R. E essa é a resistência entre o ponto X e o ponto Y. Com isso, terminamos por aqui. Bye, bye, até a próxima!